Bom, pessoal, então hoje a gente vai... Conteúdo adicional é a parte de cabeamentos. Teste de cabeamento vai servir tanto para motor de partida como para bateria. Aqui eu vou passar o exemplo de alternador. Tanto motor de partida como alternador, perdão. Aqui eu vou passar o exemplo de alternador, mas serve também para motor de partida. Como é que é a ligação bateria-alternador no carro? Você tem a bateria... Vamos dizer assim, né? Uma região. A bateria vai conectada, a parte negativa dela vai conectada na lata. A Volkswagen foi muito inteligente, que é um cabo só massa que pluga na lata perto da bateria. Faz tempo que estão fazendo isso, tá? Foi muito inteligente nessa parte. Tá? E o alternador, ele fica posicionado, vamos dizer assim, lá no bloco do motor. E eu vou fazer até uma observação importante aqui. Você tem o alternador está preso no bloco e o bloco tem o aterramento dele. Certo? Como a gente já sabe, o motor trepida muito. Se essa trepidação chegasse até a parte de dentro, o carro não ia ficar dirigível. Qual foi a solução? Colocar suporte de borracha, os coxins. Só que a borracha, ela isola o movimento, mas também isola a elétrica. Então é necessário levar um cabo negativo até a carcaça do motor do carro. Tá? Então você tem o alternador. E eu vou colocar defeito para vocês nessa parte aqui, tá? Porque assim... E aqui no bloco. Porque é uma fonte de renda para quem está ali no dia a dia gigante. Tá? E mesmo para quem não está, você tem hoje... Não sei se já chegou aqui na cidade ou não, mas tem alguns aplicativos que você trabalha como freelancer. E com um multímetro e um alicate, você faz um diagnóstico em carga e partida. Já viram esses aplicativos ou não? Por exemplo, eu fui fazer um treinamento de Osasco, eu não conhecia. Tinha um aluno que ele trabalhava no aplicativo Get Ninja. Um exemplo, né? Mas tem vários outros. O que acontece? Tem uma pessoa em Assis que o carro dela não está dando partida. Aí ela entra no Get Ninja e chama alguém que está lá. Aí você, que é o cara que domina carga e partida, está no seu perfil, é como se fosse um Uber do eletricista. Ele faz a... Pronto, tá aí. Tá bom? É verdade. Aí, aqui sim, né? Bom, pessoal, então é o seguinte. Primeiro é importante definir que dentro do diagnóstico em 5 passos, quando envolve a parte de alternador, você tem até 5 passos para condenar o alternador. Então chega um carro na oficina, está com dúvida se é o alternador ou não, em 5 passos ou menos você condena ele ou não, fala que ele está bom. O teste de cabeamento tem que ser o primeiro. Ele é o teste crucial, porque o cabeamento ele vai prejudicar o sistema todo. Ele prejudica a tensão e ele prejudica a corrente. Um cabo isolando é como se fosse uma torneira fechada. Não importa a pressão que você coloca, vai sempre sair pouca água. E o teste do cabeamento é feito logo no início porque ele interfere em tudo. Tem gente que deixa para fazer o teste depois ou nem faz. Aí tira o alternador, testa na bancada, descobre que está tudo bem, coloca de novo quando vai ver o cabo. Por quê? Já aconteceu? Pronto. Então temos um exemplo vivo que já aconteceu. Ou que conhece uma história que aconteceu. Tudo bem, meus amigos? Como... Oi? Esses dias eu conversei com o Rubinho, encontrei ele ali por acaso, ele falou, rapaz, eu tô doido ali com o caminhão do Arizinho, já troquei 3 alternadores e não carrega no caminhão. Já trocou 3 alternadores e não carrega. Na bancada funciona e no caminhão não carrega. Pois é. Isso porque o alternador, ele é altamente dependente do carro e vice-versa. O alternador trabalhar sozinho é uma coisa, ele trabalhar no carro é outra, totalmente diferente. Que são sistemas interdependentes. E nós vamos aprender isso no curso, tá? Pra você não cometer o mesmo erro e tomara que você passe também para o colega. Então, vamos lá.
Tem que cobrar, óbvio. Tá aqui, né? Óbvio que tem que cobrar. Tá? Bom, pessoal, qual que é a composição do teste de cabeamento? A composição do teste é a seguinte. É você descobrir se o cabeamento está bloqueando tensão. Bloqueando tensão. Eu vou passar todas as variações do teste. A mais simples, qual seria? A mais simples é o seguinte. Você instala as duas pontas do multímetro direto no alternador e você instala o mesmo multímetro num outro momento aqui na bateria. Vou desenhar certinho aqui, senão o Sebastião vai falar que eu não desenho bem, certo? Que meu multímetro parece um cadeado. Mas beleza. Use a imaginação, pessoal. Então, lá na minha bateria, vamos imaginar que eu estou medindo aqui na bateria 12 volts. 12 volts. Vamos imaginar que eu venho aqui no meu alternador, vou exagerar. Eu meço 14,5. Tudo bem? Então o alternador é a fonte do circuito, ele está produzindo energia e ele está colocando 14 volts e meio na linha. Só que lá na bateria eu meço, deu 12. Quem que está com problema aqui? Os cabos estão atuando como se eles fossem um consumidor, não um condutor. Era só para conduzir, eles estão bloqueando. Tudo bem? Aqui eu já sei que é cabo. Só que eu não quero perder tempo. Eu quero saber qual cabo é. Se é o positivo ou o negativo. O que eu faço nesse momento? Vamos dizer que eu quero testar o positivo, tá? Eu tiro essa ponta da carcaça. Olha o detalhe, hein? E eu vou jogar o negativo, a ponta preta do multímetro, no positivo da bateria. Hein? É isso mesmo. As duas pontas do multímetro, uma em cada ponta do cabo. O que o multímetro marca na escala de tensão, como a gente estudou na semana passada? A tensão ela é uma diferença. A tensão é uma diferença entre as duas pontas. Não é para ser um condutor perfeito? Então aqui não é para estar igual aqui? Se o cabo estiver perfeito realmente, vai marcar 0. À medida que o cabo passa a segurar a tensão, que chega a 12 e lá 14, no mesmo cabo de ponta a ponta eu vou ver diferença. Um cabo que está bloqueando tensão, se fosse ele no caso, ele ia marcar os 2 volts de diferença. Então tem 14 volts no alternador, 12 volts na bateria. Eu encosto o multímetro na escala de tensão nas duas pontas do mesmo cabo, ele vai me marcar se é aquele cabo que está puxando os 2 volts ou não. Inclusive, nós podemos fazer investigações, porque nem sempre o cabo é uma conexão direta. Às vezes ele está preso no motor de partida aqui no meio. Então, o que eu posso fazer? Deixo uma ponta aqui e uma ponta aqui. Vamos dizer que marcou 0. Mantenho essa aqui e venho para cá. Vamos dizer que continua marcando 0. Se eu colocar aqui e marcar 2, eu sei que está nessa região. Eu já nem vou para cá. Eu ganho mais tempo ainda. Eu vou investigando, né? Deixo uma ponta fixa e vou caminhando com a outra. 0, 0, 0, 0, 2. Opa, então está nessa região aqui. Só vou aqui, não vou no resto. Idem. Mesma coisa. O negativo ele dá mais trabalho porque normalmente ele tem mais conexões do que o positivo, nesse caso. Essa toda. Como é que seria, né? Eu venho aqui com as duas pontas do multímetro, né? Apagar aqui. Eu faria assim, ó. Uma ponta no negativo da bateria, uma ponta no negativo do alternador. Direto no bloco. Na carcaça dele. Aí vamos dizer que deu 2 volts. Eu sei que é essa região que está bloqueando tensão. O que eu vou fazer? Eu mantenho uma das duas pontas fixas e venho correndo a outra. Por exemplo, deu 2 volts, né? Eu sei que o circuito inteiro está segurando 2 volts. Ao invés do alternador, eu ponho no bloco.
eu ponho outra ponta no bloco. Se quando eu deixei uma ponta fixa aqui e eu corri a outra, marcou 0, eu sei que é o parafusar do alternador que está roubando. É bem na conexão deles. No zinab, no parafuso, etc. Ah, deixei uma fixa aqui. No bloco continua marcando 2. Eu venho no cabo que chega no bloco. Ah, continua marcando 2, eu venho na outra ponta do cabo. Ah, marcou 0, então é o cabo. Ou não, foi 2, 2 e quando eu vim aqui, marcou 0. Então é essas conexões aqui, ó. Preciso parafusar elas melhor, tirar, lixar elas, trocar o terminal. Então eu mantenho uma ponta fixa e venho correndo a outra. Nós vamos fazer isso hoje. Oi? Top? Dica boa? Legal. Tipo, pensando aqui no alternador, ele não colocou motivo na mão do alternador? Não sei. Não vou dizer aqui. Mas tipo assim, tem casos de não carregar? Tem. Tem casos dele não carregar ou não carregar o suficiente. Quando precisa de potência, ele não carrega. Tem casos sim. Pode estar isolando os dois, no caso, até recorrente. Pode. Somente quando é um carro que roda bastante. Não vai girar. O que acontece? Quando o cabeamento ele está isolado... Oi? Caminhão? Ah, então. Antigo, velho. Foi o que a gente... Foi o que a gente conversou no começo da aula, né? Tem problema o alternador jogar pouca corrente? Depende. Se o circuito estiver pedindo pouco, tá certo ele jogar pouca corrente. Só que o circuito não é só a bateria e os componentes, o cabeamento faz parte. Quando o meu cabeamento está isolado, está com uma conexão ruim, é como se o circuito não pedisse corrente, aí o alternador não produz. Qual que é o erro do mecânico? Não estou generalizando, óbvio, né? Um erro que acontece é a pessoa abraçar o cabo, ver que a corrente está baixa e condenar o alternador. Só que ele não percebeu que o circuito não está pedindo. Isso é um problema. Mas, digamos assim, vamos colocar que seja o cabo, seja um problema. Pode ser ele estar rompido, etc. Rompido não tem como. Se tiver o fiozinho de cabelo. Pronto, aí sim. Se ele estiver desfiado, muito tempo de uso, tem cabos, eu moro numa região de litoral, né, Santos. Então, putz, cara, a maresia ela entra na isolação por dentro. Se você cortar a isolação do cabo, você vai abrindo assim, você vê por dentro ele oxidado. Então ela vai comendo por dentro o cabo. Então ele perde flexibilidade, ele vai segurando tensão. E aqui tem um... Pode falar. Não, você é prioridade, cara. Diga você. O senhor falou lá do negócio lá, que eu até comentei com o senhor ainda, uma vez, eu tenho uma pracinha bem velhinha. Sim, tá instalando a Fulltech lá, a injeção programada. Assim, aí, cara, uma vez o bagulho dava partida, que bosta, cara, é o alternador essa bosta. O alternador não, é o arranque, eu fui lá, cara, e tipo assim, eu mexo bastante, já fui lá, já arranquei, levei pra oficina, o bagulho tava normal. Fui lá, aí lá o cabo aí foi, por isso que eu falei, sabe o fiozinho de cabelo? Sim. Tava por um fio de cabelo ali, a 50, né? Sim. Não, cara, não dava parte do carro, cara. Nossa senhora, velho. Nossa, que dor de cabeça que deu o carro. E aí, fui, desmontei, eu falei, agora eu vou lá, compro todas as coisas, reviso o alternador. Cheguei lá, o alternador tava bom. Aí, motor de partida, no caso? Sim. Por dentro, desmontou ele e tudo, tava certinho. Todo, o patrão, ele, ô patrão, qualquer coisa, ajuda eu aqui. Sim. Não, desmontar, desmontou, normal. Nem feder, tava fedendo aí. Caramba, tava novinho. Então, pra você ver como é que é o nosso trabalho, né? Aí, tudo bem que era o seu carro nesse caso, né? Mas se fosse do cliente, aí era o tempo perdido, é o box parado, entendeu? Eu conversei essa semana com o eletricista, o nome dele é Hudson. O DD dele é 85, outro estado totalmente. E ele falou, professor, eu preciso aprender essa parte do diagnóstico passo, a elétrica também, porque o que acontece? Chega um problema elétrico na minha oficina, já aconteceu de levar 3 dias para eu liberar o carro. E eu só consigo liberar o carro ligando para outra pessoa. Então eu tenho que esperar a outra oficina me ajudar, que é minha concorrente. Você imagina a boa vontade, né? Então, por isso que o diagnóstico é essa base, né? O D5 nosso vai ser a nossa base.
Mas legal, que bom que você trouxe esse estudo de caso aí. Vai lá. Tudo bem, meus amigos? Com relação ao teste de cabeamento, quando eu estou com dúvida do alternador, esse teste tem que ser, se não o primeiro, eu recomendo que seja o primeiro, tá? Dentro do diagnóstico 5 passos, é o primeiro. Mas pô, não, tá muito difícil fazer o primeiro, tem que ser um dos primeiros. Porque o cabo interfere em tudo. Se o cabo tiver oxidado, gasto, tempo de uso, etc., mal fixado em algum lugar, tanto a tensão como a corrente vão baixar. E é muito fácil de condenar o alternador. Se vê tensão baixa, corrente baixa, é muito fácil condenar o alternador. Vai tirar, vai testar, não vai estar nem, como você falou, não estava nem fedendo, né? O cheiro estava novinho. Vai montar, vai perder lá meio dia, um dia, porque esqueceu de testar o cabo. Bom? Professor, Sim, claro. Assim, igual no meu caso lá, se eu for tirar a bateria do lugar, se eu for colocar em outro lugar, cabeamento interfere, tem que investir em cabeamento ou não tem nada a ver? Digamos assim, igual no meu carro, eu quero espaço no cofre, eu quero arrancar a bateria dele, quero colocar lá no porta-malas. Os cabos que vai vir de trás para frente pode ser igual ao original. Então, via de regra, quanto mais se aumenta o comprimento, mais tem que aumentar a bitola. Via de regra, tá? Para você manter a mesma resistência, tá bom? Que mais de dúvida que ficou, pessoal, sobre o teste de cabeamento? Isso aqui é um teste, assim, é o coração do carro. Lá na frente vai dar um problema de sensor de rotação, se isso aqui não tiver bom, bagunça o carro inteiro. Deixa funcionando e ver a diferença de carga na verdade. Tanto que ele está gerando, tanto que está chegando, para mim achar essa diferença. Exato, exato. Resumidamente é isso. Se eu conseguir fazer dessa forma, que eu falei, que normalmente é que a gente usa, eu meço no alternador, dá 14,5. Meço na bateria, dá 12, opa, os cabos estão segurando. Aí eu venho correndo nos dois cabos para ver qual dos dois que está segurando a tensão. Beleza. Só que assim, eu quero passar algumas variações, porque a minha função é te dar recurso. Pode ser que o acesso não seja tão bom. Eu já vou passar outras variações desse mesmo teste. Pergunta. Se os dois dá zero e tem uma, tipo assim, perde uns meio volts, 1 volt. E aí? Ótima pergunta, excelente pergunta. Professor, tem que dar zero? Não. Quando eu falei do zero, é o cabo perfeito. E não existe cabo perfeito. Considerando isso, toda fabricante de cabo te dá uma tolerância. No automóvel, qual que é a tolerância? Meio volt de diferença entre o alternador e a bateria. Meio volt. Então, se eu tenho aqui 14, lá não pode dar menos que 13,5 na bateria. É o limite fabricante. Deu mais que meio volt, você já passa a cobrar a correção do problema. Ou pensar no dia a dia de, vamos dizer assim, de atendimento ao público. Eu sei que lá você trabalha em usina, né? Pensando no atendimento ao público. Chega o carro pra gente, a gente cobra 1 hora de diagnóstico. Encontrou o problema, você vai cobrar outra hora de correção. A gente vai fazer mais... Esse vai ser o nosso trabalho. Porque se chega o carro pra gente, inclusive a gente pode diluir o preço, pode depois falar, ó, 2ª hora de graça, a gente pode fazer o que a gente quiser, porque o negócio é nosso. Mas essa é uma estratégia boa da gente trabalhar. Porque às vezes acontece de o carro chegar na oficina, o cliente fala para você fazer o diagnóstico, você encontra o problema, fala para ele, leva o carro embora e conserta. Principalmente na elétrica. Porque a elétrica é fácil resolver, mas é difícil encontrar. É diferente da mecânica. Na elétrica é mais difícil encontrar o problema do que consertar. Na mecânica é o contrário. Bom? Então a gente já, quando vai trabalhar com autoelétrica, é diferente do orçamento da mecânica. Na autoelétrica, chega o cliente, você já cobra a primeira hora de diagnóstico. Quanto você vai cobrar? Depende da região, depende do seu público, depende de série de fatores. Mas já tem que cobrar para você não perder na 2ª hora. Lá em Santos, quanto que é? A hora? R$400. A hora de diagnóstico. A hora de diagnóstico. Ai. Vai, tem vaga. Ixi, lá tem vaga pra caramba. Vaga em concessionária, oficina própria, tem bastante. Tá?
Mas assim, Maracaí, meu público nem paga. Beleza, começa cobrando 50. O problema é os 50, você cobra e chora. Tudo bem, é que é difícil eu falar, não tô na sua pele, né? Não sei como é que é o seu público. Mas assim, você tem que ter uma visão, eu acho que o Ivan conversou no primeiro dia, você tem que ter uma visão de onde você quer chegar, cara. Tudo bem que hoje não é o ideal, tudo bem que hoje as pessoas não vão entender, mas você tem que trabalhar isso aos poucos nas pessoas, senão você trabalha, chega no final do mês, você olha o número, caramba, mas não rendeu. Por causa desse tipo de... Então assim, eu respeito, entendo, passo por essa dificuldade até hoje, só que nós temos que ter uma visão de longo prazo, o seguinte, eu tenho que cada vez mais buscar selecionar quem vem na minha oficina, buscar encontrar outras pessoas, buscar indicação. Uma fonte de cliente bom é indicação. Chega um cliente bom na oficina. O cliente bom, ele conhece outros clientes bons. Você gostou do meu trabalho? Indica 10 pessoas para mim, hein, por favor. Eu vou falar com elas mesmo que não tenha problema, só para eu falar, eu tô aqui. Os amigos de um cliente bom normalmente são bons clientes. Então isso é uma fonte vamos dizer assim, de prosperar honestamente gigante, você receber as indicações. Sim. Você chega no final da tarde, você fez nossa, trabalhou, você fez serviço pra caramba, mas chega no final do mês, pagar suas contas, pagar serviço, funcionário, tem que ter esse pensamento, né? Saber onde cobrar. Claro. Você falou já de cobrar o diagnóstico, é legal. Claro. Eu falo isso porque assim, eu tenho contato com muita gente do Brasil inteiro. Eu tenho empresas que eu atendo, oficinas que eu atendo, profissionais que eu atendo que trabalham só com diagnóstico. Ele não conserta, ele só faz diagnóstico. Assim, é o mundo ideal. Eu sei que também é outra questão, né? Até chegar lá, pô, beleza, tem um caminho, mas saiba que isso existe. Aí esse Vicente, que eu falei de Minas Gerais, o trabalho dele, ele trabalha com diagnóstico. Ele cobra a hora de diagnóstico, ponto final, fala qual que é o defeito, o cara vai embora. Ou contratando terceirizado, ele já avisa, vai vir um terceiro, vai custar tanto, assim, sabe? Imagina, você trabalhar cobrando apenas o diagnóstico. É o mundo ideal, que é rotatividade em cima de rotatividade. Esse tipo de oficina não cobra pneu, não cobra óleo, não tem estoque, é diagnóstico na veia o dia todo. E a vantagem é que falta gente. O diagnóstico é mais raro do que conserto. Porque o diagnóstico é mais fácil que o diagnóstico. Somente na elétrica, a mecânica é o inverso. Né? A mecânica, às vezes, você até consegue encontrar rápido o problema, mas para consertar demora. A elétrica é o... É bom, você leva o carro lá só no barulho. Só no barulho, né? É. Isso aqui vai gastar 4 mil, já fala o valor. Um dos primeiros mecânicos que eu trabalhei era assim. Chegava lá. Só que assim, pega muito carro, né? Todo dia ali o carro. Eu vendi o carro, daí o cara levou o mecânico. Só de ouvir o cara já... Muito bem. Bom, aqui, como eu falei para vocês, minha função é te entregar ferramentas. Porque se às vezes você não conseguir fazer desse jeito, por causa de... Como é que eu posso dizer? Se você não chega na peça. Aqui, por exemplo, no T-Cross ainda tem espaço. Mas você pega uma Tiguan, eu trabalhei com a linha DS da Citroën, é muito apertado. É o DS3, DS4, DS5, parece um avião o carro por dentro. Então é apertado ali o cofre do motor, você não consegue acessar as coisas. Então pode ser que você tenha que ter uma variação. Como é que a gente pode fazer uma outra forma, né? A gente pode deixar uma ponta fixa e correr a outra ponta nos dois lugares. Vou dar um exemplo para vocês, para ficar fácil, tá? Vamos dizer que eu meço aqui. Eu vi lá que está com um problema, eu quero descobrir qual que é o cabo. Aí vamos dizer que eu meço aqui, está marcando, ou seja, eu estou colocando uma ponta no negativo da bateria e a outra ponta no positivo do alternador. Essa medida em X, vamos dizer assim, vamos dizer que eu meça 14,5 volts. Aí eu não vou correr as duas, vou correr só uma. Eu tiro essa ponta daqui, ó, e corro para lá. Vamos dizer que marcou 11,5. Eu já sei que é esse cabo que está com problema. Porque no mesmo lugar, medindo em 2 pontos, deu 2 valores diferentes, que não é para acontecer. O cabo é para ser igual nos dois lados. Se eu não mudei essa
e corri a de cima, tanto aqui como aqui tem que marcar o mesmo valor, com a tolerância de meio volt. Então eu posso fazer isso aqui e posso fazer o inverso também. Medi aqui 11,5, trouxe para cá, deixando aquela fixa. Trouxe para cá, marcou 14,5, ou seja, eu estou com positivo na bateria e negativo na carcaça, deu diferença aqui no negativo. Então você quer essa região. Então são variações, tá? Vocês podem ficar à vontade para trabalhar da forma que vocês acharem melhor aí, mas é a minha função te dar recurso. Caminhão, depende da montadora. Muito boa pergunta. Caminhão. Caminhão, veículos pesados. No caso de carga, é o carro vezes 2. Tudo que eu falei vezes 2. Então, a tolerância é 1 volt, é de 28 a 32 e assim por diante. Caminhonete a diesel é veículo leve ainda, considera o mesmo valor, meio volt. É. Importa a caminhonete o tamanho do motor? Ou... Caminhonete, estou falando assim... Tem a ver com 24, né? É por conta, Sim. é por conta do 24 ali, o dobro, né? Sim, exatamente. É, por C12 ou C24. Sim. Detalhe. Tem que testar com o carro quente e frio, tá? Quente e frio. Então, por exemplo, tem carro que você mede frio, a diferença dá meio volt. Mede quente, dá 2 volts de diferença. Porque a resistência do cabo tem uma característica. Quanto mais esquenta, mais ela resiste. Maior ela fica. Um zinabre ali, quanto mais esquenta o zinabre, mais ele fica bloqueando tensão. E um outro detalhe também é que você tem que medir com os componentes desligados e ligados. Teste de cabeamentos isolado, tem que medir com os componentes todos, né, desligados e ligados. Por quê? Porque quanto mais corrente passa numa resistência, mais tensão ela segura. Então, quando eu meço com tudo desligado, eu estou medindo numa situação branda. Quando eu meço com o carro inteiro ligado, eu estou medindo na pior situação possível. Se ele passar no teste, é porque ele realmente passou. Se não, não. Aí já condena o cabo, já cobra a segunda hora de mão de obra. Então, caminhão vezes 2, testar quente, frio, desligado e ligado. Dúvidas sobre os testes de cabeamento? Daqui nós vamos para a prática, tá?